Do texto, assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre daquela que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que fez todas as coisas. Glórias a Deus. É Deus que faz todas as coisas. Todo o universo foi criado por Deus. Tudo que existe no universo foi criado por Deus. Cabe a nós acreditar ou não. Então, é nós que temos que acreditar se tudo foi feito por Deus ou não acreditar. Isso o homem tem livre-arbítrio para acreditar, para aceitar ou não. Glorificado seja Deus. Se o homem desconhece a maravilha da natureza, ele desconhece Deus. Se nós não conhecemos todas as maravilhas que estão aí, as rios, as cachoeiras, as matas, os animais, os pássaros, as florestas, se nós desconhecemos isso, então nós não conhecemos Deus. Porque Deus, ele se mostra em todas as coisas. Se nós olharmos para nós mesmos, nós vamos conhecer Deus. Porque nós somos a imagem e a semelhança dele. Então, para conhecer Deus, eu preciso olhar no meu irmão. Quando eu olho o meu irmão, quando eu olho uma pessoa, naquela pessoa eu vejo a imagem e a semelhança de Deus. Agora, como conhecer as coisas sobrenaturais, glorificadas, o caminho dos ventos? Aí já se torna uma coisa difícil. Nós não conhecemos o caminho dos ventos. Então, o homem natural, ele não pode entender um novo nascimento. Quem é uma pessoa natural não pode entender um novo nascimento. Não pode aceitar que o homem nasça de novo. Isso é justo, é louvável, porque ele não conhece o Deus. Aleluia! Ele não pode entender o novo nascimento. Quando você fala de um novo nascimento, muitas pessoas discordam. Sabe por quê, irmão? Porque o novo nascimento não é obra do homem. O novo nascimento é uma obra espiritual, é de Deus. É a circuncisão no seu coração. Glorificado seja Deus. É Deus entrando no coração do homem. Então, o homem natural, o homem carnal, jamais pode entender o que é o novo nascimento. Glorificado seja o nome de Jesus. Só quem é nascido de Deus que dá crédito às coisas de Deus. Quando o homem é nascido de Deus, ele passa a dar crédito às coisas de Deus, por menor que seja. Ele passa a ver a glória de Deus nas coisas de Deus. Glorificado seja Deus. E milhares de pessoas, às vezes até pessoas hoje que estão na igreja, pessoas que vão à igreja, desconhecem como Deus opera um novo nascimento. É por isso, meus queridos e amados irmãos, que hoje as pessoas estão tomadas de um espírito de engano, porque eles desconhecem o novo nascimento, desconhecem a operação do Espírito Santo de Deus na vida do homem. Glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. Nós acreditamos que é possível pela fé que existe em nós. Quem faz nós acreditar no novo nascimento? É a nossa fé. É a fé que está dentro de nós que faz com que nós acreditamos que existe um novo nascimento. Glória a Deus. Também acreditamos que todas as maravilhas do universo é feita por Deus. Nós, quando começamos a conhecer Deus, nós começamos a entender Deus, glorificado seja Deus. O pouco que nós entendemos, que nós somos finitos, nós não temos inteligência, não temos capacidade de conhecer Deus. Mas o pouco que nós conhecemos, nós vamos vendo quem é Deus, qual o que Deus quer de cada um de nós, por que Deus deu o seu Filho Jesus, porque tudo isso nós começamos a entender quando Deus coloca dentro de nós o seu Santo Espírito. Ele passa a nos dar entendimento, glorificado seja Deus. É por isso, irmão, que nós precisamos cada dia buscar o Espírito Santo de Deus. A igreja do Senhor Jesus Cristo, a verdadeira igreja que vai subir,
ela precisa buscar o Espírito Santo de Deus, porque quando a verdade adentrar dentro da igreja, a mentira vai saindo. Quando a verdade vai entrando, vai dissipando a mentira. Quando a glória de Deus vai entrando na igreja, vai dissipando a carnalidade, irmãos. Quem faz com que a carnalidade saia da igreja, que as coisas não aconteçam na igreja, é o Espírito Santo, porque Ele é que está aqui na terra, Ele é que cuida da igreja, é Ele que manda na igreja, é Ele que opera na igreja, é o Espírito Santo de Deus. Glorificado seja Deus. Se nós desconhecemos isto, não podemos estar servindo a Deus. É por isso que muita gente não busca a Deus em espírito, em verdade. Como eu disse aqui, o Senhor disse para aquela mulher samaritana, os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Glorificado seja o nome de Jesus. Duas maravilhas operadas por Deus que nós desconhecemos. Nós não temos a menor ideia dessas duas maravilhas. A primeira, meu irmão, aleluia, é o caminho do vento, onde ele é formado no vento, para onde ele vem, para onde ele vai, qual é o sentido dele. Nós sabemos que ele vem para nos refrigerar. Glorificado seja. É por isso que o vento é comparado com o Espírito Santo, porque você não sabe de onde ele vem, você não sabe para onde ele vai. E muitas vezes quando nós pensamos que o vento está perto, ele está longe. A mesma coisa é o Espírito Santo. Quantas vezes as pessoas que estão cheias do Espírito Santo e não tem nada, está vazio. Glorificado seja o nome de Jesus. E a segunda coisa, meu irmão, é como é formado os ossos da criança no ventre materno. Glórias a Deus. Você já parou para analisar? Os ossos de uma criança formada no ventre materno? É a glória de Deus, irmãos. É Deus, é a vida. É Deus trazendo vida. Glorificado seja o nome de Jesus. Qual foi o cientista? Qual foi a pessoa no mundo que já descobriu como esses ossos são formados? Como os tecidos são formados? Como são formadas as veias? Como são formados todo o corpo da criança? Glorificado seja o nome de Jesus. Quando você vê uma mulher grávida, você está vendo ali uma obra de Deus, independente do que ela seja, mas é uma obra de Deus. É Deus formando uma vida dentro dela. Glorificado seja Deus. Sabemos também, meu irmão, que nós que somos gerados de Deus, somos uma obra de Deus. Um crente em Jesus Cristo, que tem o Espírito Santo de Deus, foi uma obra de Deus formada nele. Aleluia, glorificado seja Deus. Ele é uma obra de Deus, uma obra-prima de Deus. É um implante, meu irmão. Numa velha criatura, a obra de Deus transformando o novo, dando uma nova vida. Homem velho, cheio de vícios, cheio de problema como eu era. E Deus implantou dentro de mim o seu espírito. Deu uma nova vida, uma nova formação, uma nova criatura, meu irmão. E Jesus Cristo mostra lá em João 3 a necessidade de todos os homens terem que nascer de novo. Queridos e amados irmãos, eu estava dizendo ali agora tarde com uma pessoa que não importa se a pessoa é um bom cantor, se ele é um bom pregador, não importa o que ele seja, ele tem que nascer de novo para entrar no reino de Deus. Jesus disse isso para Nicodemos, para um homem, um formado, um fariseu formado, glorificado seja Deus, um membro do Sinédrio. Então todo homem, não importa a posição do homem, se ele é um mendigo ou se ele está num nível bastante alto, se ele um dia quiser desfrutar da glória de Deus, ele tem que nascer de novo. Essa é a chave para você entrar na glória de Deus, para você ir para o céu. É o novo nascimento. Nascer da palavra de Deus, que é água, e do Espírito de Deus. Ser selado e carimbado para que você possa adentrar as portas da Jerusalém Celestial. Jesus passou a explicar o novo aspecto de um novo, de que nasce de novo. Irmão, Jesus Cristo veio aqui pregar a palavra de Deus.
Ele pregou tudo que estava na Bíblia sobre ele no Velho Testamento. Aleluia, glórias a Deus. Esta é a impossibilidade, irmão, dos homens compreender. Porque as pessoas querem tratar Jesus pelos fatos normais, pelos fatos materiais. Glória. E Jesus não é tratado por coisas materiais. Jesus, ele é visto no mundo espiritual. Ele é espírito. O reino dele não é desta terra. O reino dele é espiritual. E nós temos que entender que para as coisas de Deus, para nós entender Deus, somente nós entrando espírito. Se o Espírito de Deus não estiver dentro de nós, nós não temos como entender Deus. Como Deus opera as suas obras e seus segredos. Lá no Salmo 25:14 diz que o segredo do Senhor é para quem os teme. É o temor do Senhor. É a sabedoria de Deus dentro de nós, que é o Espírito Santo, meu irmão. É isso que nós precisamos. É isso que é a igreja do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Jesus não estava falando de mudança de rota de vento, irmão. Glorificado. Ele diz para Nicodemos que o vento sopra onde quer e na hora que quer e vai para onde quer. Glorificado seja Deus. Jesus não disse que os discípulos recebiam no Pentecoste. Glorificado seja Deus. Porque é uma obra de Deus, foi Deus quem colocou. Irmãos, eu já vi pessoas dizendo que vai dar Espírito Santo, vai orar para o Espírito Santo tomar vasos na igreja. Querido, eu quero te dizer, quem sabe se o homem está preparado para receber o Espírito Santo de Deus, é o próprio Deus. Nós não podemos saber se o homem está preparado para receber o Espírito Santo de Deus, porque Deus dá o seu Espírito para mim, dá para você. Por quê? Para que você possa fazer a obra dele. Porque sem Espírito Santo, ninguém faz a obra de Deus. A obra é de Deus. Então, nós só podemos fazer se nós estivermos cheios do seu Espírito. O batismo do Espírito Santo significa emergir. É cheio do Espírito, glorificado seja Deus. Não significa falar em língua. Você pode estar cheio do Espírito Santo de Deus e não falar em língua. Não significa, meu querido, você está pulando, saltando, sapateando, dando risada, dando glória a Deus, porque o Espírito Santo de Deus é para a obra de Deus. O Espírito Santo de Deus quebranta nosso coração. Glorificado seja o nome de Jesus. Jesus não faz referência do Espírito Santo, meu irmão, a não ser para encher o homem. Glorificado seja Deus. Assim como não sabes o caminho do vento, nem como formam os ossos do ventre da mulher grávida, assim também tu não sabes as obras que Deus faz. Glória. Nós não sabemos a obra de Deus. Quantas coisas acontecem que nós esperamos de uma maneira e Deus age de outras. Quantas coisas acontecem que você diz, não é possível. Às vezes em acidentes, livramentos que Deus dá a pessoas e outro vai caindo e morre. É Deus, irmãos. Deus é Espírito, Ele age como Ele quer, do jeito que Ele quer, na vida que Ele quer. Quem somos nós para julgar alguém? Quem somos nós para dizer que a pessoa não tem Deus ou não está na presença de Deus? Glorificado seja Deus, aleluia. Quer dizer, uma relação entre os ventos e os que são nascidos de novo. Jesus está demonstrando que tanto os ventos que sopra para onde vai, que ninguém sabe a hora que ele vem, a mesma coisa é o Espírito de Deus. Ninguém sabe a hora que o Espírito Santo de Deus passa. Quantas vezes nós estamos na igreja e o Espírito Santo de Deus faz uma obra e você não vê? Glorificado seja Deus. Numa certa época, nós estávamos até nessa mesma igreja pregando, e de repente tem uma pessoa, uma criança, que tinha um problema na garganta. Deus nos iluminou, nós descemos, ungimos essa criança foi curada, ninguém da igreja viu, sem alarido,
glorificado, sem nada, porque foi Deus. É assim que Deus opera. Glorificado seja o seu nome. Aleluia. Como os nascidos de novo são obras de Deus, meu. O homem não entende o vento, vai entender as ações de Deus. Vai entender o que Deus faz. Glorificado seja. Jamais nós, seres humanos, vamos entender a obra de Deus. Às vezes falamos, pensamos, analisamos, mas Deus trabalha diferente. O trabalhar de Deus é de Deus. Glória a Deus. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito, não. Os nascidos do Espírito, não são concepções humanas. A igreja precisa sair desse mundo que ela criou para ela mesma, de materialidade, e voltar para o mundo espiritual, voltar para a busca do Senhor, voltar para pregar a palavra de Deus, ensinar as pessoas a buscar o Espírito Santo de Deus, encher da glória de Deus, para que não demos lugar aos espíritos de heresias dentro da igreja, e para que as pessoas sejam abençoadas. Querido, porque a maior bênção que existe para nós é o céu. É encontrar-se com Jesus. Glórias a Deus. E se nós não estivermos preparados, e só há uma maneira de se preparar o homem, é pela palavra de Deus. Será que não vai ser decepcionante se nós não estivermos preparados? E na volta de Jesus Cristo, nós não subirmos. Quando tocar as trombetas, o peso não deixar nós subir, o peso do que praticamos, o peso do que vivemos, impedir a nossa subida para a glória de Deus. É por isso que nós precisamos cada dia nos preparar, meu irmão. E o homem natural desconhece e critica o novo nascimento. Glorificado seja Deus. É Deus que faz todas as coisas, irmão. Só que o homem desconhece. Aleluia. Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Nascer do Espírito, meu irmão, é uma obra essencialmente divina. Nenhum homem é capaz de fazer. Glórias a Deus. Nenhum homem é capaz de fazer o novo nascimento. Aleluia. Mas como saber de que maneira ocorre o novo nascimento? Esse foi o único momento que Jesus censurou Nicodemos. Glorificado. Tu és mestre de Israel e não sabe? João 3,10. Irmão, como é possível alguém ocupar a posição de mestre e não conhecer a palavra de Deus? Como é possível a pessoa cuidar do rebanho de Cristo e não saber alimentar o rebanho de Cristo? Glorificado seja Deus. Como é possível? As pessoas estão cuidando porque o rebanho é do Senhor. As ovelhas é do Senhor. Glória a Deus. Por que o Senhor nos trata como ovelha? Porque a ovelha é fraca, é míope, não ouve bem. É por isso que nós estamos tratados como ovelha. E o símbolo de um pastor é para cuidar de ovelha. É para curar as feridas da ovelha. É para alimentar a ovelha. E o alimento da ovelha é a palavra de Deus. Ninguém pode se alimentar de Deus a não ser pela sua palavra. Glorificado seja Deus. É a palavra de Deus que nos alimenta, irmão. É a palavra de Deus que nos fortalece. É a palavra de Deus que vai nos levar para a glória de Deus. Glorificado seja Deus. Precisamos a cada dia e a cada instante. Tá? Não é somente ler a palavra de Deus. Não é somente ler a Bíblia. Nós estamos vendo a pobreza de Bíblia. Quantas vezes chegamos no lugar, falamos de um texto da palavra de Deus e as pessoas não sabem procurar, não sabem achar. Se essas pessoas não conhecem a palavra de Deus, como conhecer Deus? Se as pessoas não estão ligadas com a palavra de Deus, como ouvir a voz de Deus? Glorificado
seja Deus. Então, meu irmão, o Senhor censurou Nicodemo porque era mestre de Israel. Ele lia a Bíblia, ele leu passagem na Bíblia que falava de Jesus. Jesus chega e ele não conhece, ele não aceita. Ele sabia como viria o Messias, mas ele não acredita. Glorificado seja Deus. Hoje não é diferente. As pessoas não estão acreditando na palavra de Deus. As pessoas estão acreditando que um bocado de pessoas... Se o homem fala, as pessoas acreditam. E Paulo diz que os bereanos, eles eram mais inteligentes porque eles liam. Então, irmão, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quanto mais nós lemos a palavra de Deus, quanto mais nós nos alimentarmos da palavra, nós estamos sendo alimentados de Deus. Aleluia. Como é possível, meu irmão, isso? Desconhecer de que maneira ocorre a operação de Deus em nossas vidas. Glorificado seja Deus. Muitos mestres hoje em dia, meu irmão, desconhecem também. Tem pessoas que estão no lugar de mestre que eles não conhecem. Eles não têm intimidade com a palavra de Deus. Glórias a Deus. É isso que precisamos entender. É isso que precisamos buscar. Cada dia, cada momento, a palavra de Deus para nossas vidas. O novo nascimento, meu irmão, é uma condição indispensável na salvação. Jesus diz, na sua palavra, quem não nascer de novo, não entrará no reino de Deus. Então, para o homem nascer de novo, ele tem que meditar, ele tem que mudar de vida, mas isso é uma coisa particular de cada um de nós. Nós não podemos obrigar a ninguém a mudar de vida. Nós não podemos transformar ninguém. Nós podemos pegar a palavra. Nós podemos ensinar o homem que ele precisa mudar de vida para que ele seja selado e registrado e carimbado como Espírito Santo de Deus. Não é para ele dançar, não é para ele pular, não é para ele gritar, mas é para ele entrar na glória de Deus. Porque a Bíblia diz no livro de João que o Espírito Santo é quem nos consola dos nossos momentos, da nossa tristeza. É quem nos ensina, meu irmão, e é quem nos guia. É o Espírito Santo de Deus. Essa é a função dele na vida do crente. Ensinar, guiar e consolar. Glorificado, exaltado seja Deus. E a censura de Jesus com Nicodemo foi por causa da falta de conhecimento, meu irmão. Aleluia. Nicodemo ocupava uma posição de mestre. Não podia desconhecer da palavra de Deus. Então, aquele que se diz mestre e não conhece a palavra de Deus, ele não tem intimidade com Deus. Ter intimidade com Deus é conhecer a sua palavra. É a única maneira de você conhecer o que Deus quer para a sua vida. Glorificado seja Deus. O novo nascimento é algo essencial para a condução do povo de novo, do povo de Deus, para que o povo nasça de novo. Glorificado seja o nome de Jesus. Aleluia. Alguém que tem a missão de destruir o povo de Deus tem que conhecer Deus. Glorificado. E o Senhor Jesus, ele nos fala que nós daremos conta de todas as palavras que falamos, de todos aqueles que nós ensinamos errado. Porque ele disse, se você aumentar uma palavra, vai aumentar suas penas. Se diminuir uma palavra, um tio da palavra de Deus, você é condenado. Então a palavra de Deus, ela tem que ser pregada. Não importa que as pessoas não gostem ou deixem de gostar, que aceite ou que não aceite, mas o dever do homem de Deus é pregar a palavra de Deus. O dever nosso é pregar a verdade, porque a Bíblia diz, santifica-os na verdade, para que a tua palavra seja verdade. Nós precisamos, a cada dia, ser santificados na verdade, e a única verdade que existe é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Aleluia. Irmãos, Deus concede uma nova vida para o homem. Deus dá uma nova chance para nós. Deus nos transforma. Deus nos renova. Deus nos muda, meu irmão. Olha o que Davi disse. Cria em mim, ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto.
Glórias a Deus. Se Davi tinha necessidade, se Davi sabia que ele precisava de um coração puro, ele precisava de um espírito reto, e só Deus poderia dar. Está no Salmo 51, no versículo 10. Crime. Ele, Davi, reconhecia a sua fraqueza diante de Deus. Foi por isso que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Davi não foi um homem segundo o coração de Deus pelos seus lindos olhos, mas porque era um homem adorador, um homem que conhecia Deus. Glorificado seja o nome de Jesus. Irmão, quem não conhece a palavra de Deus não pode falar de Deus, porque tem muita gente que falando de Deus. Tem milhares de pessoas tomadas pelo espírito de engano falando de Deus. Agora, falar por Deus é quem conhece Deus, é quem tem intimidade com Deus, é quem tem intimidade com a sua palavra. E nós só podemos ter intimidade com Deus pela sua palavra. Não há outra maneira de um homem ter intimidade com Deus ou conhecer alguns desígnios de Deus a não ser pela sua palavra. Nós somos finitos, somos pequenos, sabemos muito pouco, mas o pouco que nós sabemos tem que ser a palavra de Deus. Glorificado seja Deus. Tem milhares de pessoas hoje que poderia ser censurado, milhares de pessoas influenciando as pessoas de uma forma errada. Glorificado seja Deus. Queridos, Jesus está voltando. E Jesus, quando ele voltar, ele não vai aceitar desculpas de nenhum de nós. Glórias a Deus. Não teremos desculpa diante de Deus. Somos indesculpáveis. Glórias a Deus. Não adianta nós falarmos nada, porque a palavra de Deus está aí, exposta, para que todos possam ver, para que todos possam seguir, para que todos possam se regenerar. Então, Deus está chamando, glorificado, exaltado seja o nome de Jesus, todos para voltar para a palavra de Deus, porque precisamos de um avivamento espiritual, um reavivamento espiritual, e esse reavivamento só vem quando nós conhecer a palavra de Deus, quando nós nos dedicarmos a buscar a palavra de Deus. Nicodemos leu inúmeras vezes o livro de Isaías, mas não sabia que Deus iria verificar o seu povo, dar um novo espírito, dar um novo coração. Glorificado seja Deus. Ele lia, mas não entendia. Glorificado seja o nome de Jesus. No livro de Isaías diz assim: assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo, e num santo lugar também habita também. Com o contrito e abatido de espírito para verificar. Você está abatido de espírito? Você está sofrido? Deus pode te verificar. Deus pode te transformar. Deus pode mudar a tua sorte, se você buscar Ele de todo o coração e de toda a tua alma. Aleluia. O espírito de todos os abatidos para verificar e dar um coração contrito. Isaías 57:15. O espírito, irmão, e o coração dos homens haveria de ser verificado, glorificado. E a partir do momento que Deus passa a habitar neles, é como nós sermos verificados, é quando nós somos transformados, é no momento que Deus passa a habitar dentro de nós, glorificado. Não é louvor, não é nada. O que nos verifica é quando Deus habita dentro de nós. Glorificado seja o nome de Jesus. Como pode ser isso? Jesus mostrou a Nicodemos que ele também estava muito aquém da própria Escritura. Ele via completamente sua compreensão carnal. Queridos, que nós possamos deixar as compreensões carnais, de ver a carnalidade e reconhecer que Jesus Cristo é Espírito e é verdade, e que Ele tem que habitar dentro de nós, para que a glória de Deus seja completa em nossas vidas. Eu agradeço a Deus pela compreensão,
pelo desejo de todos vocês estar aqui conosco todos os dias, para juntos nós estamos falando de Jesus. Porque esse é o melhor lugar, é quando você está falando de Jesus. E que Deus em Cristo possa nos abençoar. Que Deus em Cristo possa nos fortalecer. Nos dar coragem de buscar a palavra de Deus, de viver a verdade, desmascarar, meu irmão, os mentirosos, desmascarar os hipócritas, de vencer as heresias que estão acontecendo aí hoje em dia, para que nós possamos ver a glória de Deus voltar a reinar na igreja, para que possamos ver Deus operar de uma forma exuberante na igreja dele, para que tenha vasos cheios do Espírito Santo de Deus, para quando falar, as coisas acontecerem. Mas para isso, nós precisamos sair da mesmice, sair das ilusões e voltar-se para Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que Deus em Cristo nos dê um fim de semana de paz. Que a glória de Deus possa estar sobre nós. Eu volto a pregar domingo, 10 horas da manhã. Estarei aqui de volta, pregando glorificado seja Deus para todos nós. Continuando ainda, nós temos muito que aprender com esse capítulo 3 de João. Que esse capítulo possa ser uma bênção. Leia o capítulo 3 de João. Glorificado seja Deus. E veja, na própria Bíblia, outros textos e onde Jesus fala desse capítulo. E que a glória de Deus possa florescer sobre nossas vidas. Que a mão do Senhor possa nos guiar todos os dias.